Hoje, meus irmãos, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou pregar, depois nós vamos contribuir com as ofertas e depois cearemos. Então nós vamos ouvir o Evangelho, depois nós cearemos, contribuiremos e louvaremos mais com o grupo. Então quero convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Domingo passado nós falamos sobre a promessa do Espírito Santo. Nós iniciamos o capítulo e fomos até o verso 14, e hoje nós vamos do verso 15, capítulo 1, do verso 15 até o verso de número 26, e hoje nós vamos estar concluindo então o capítulo de número 1. Essa nova série de pregações, essa nova série de sermões que nós estamos fazendo, iniciamos semana passada em Atos dos Apóstolos. O título do sermão de hoje será O Espírito Santo e as Escrituras. O Espírito Santo e as Escrituras. Aqueles que acharam Atos capítulo 1, verso 15 em diante, confirmem com um sonoro amém. Leiamos o texto. A epígrafe, o título diz: A escolha de Matias. Diz-nos o texto: Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E eis, chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo, lá no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então votado lugar com os 12 ou com os 11 apóstolos. Amém. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Que Deus abençoe as expressões da sua palavra. Que Deus abençoe a igreja que estará ouvindo, algumas considerações que farei. Que Deus me inspire e ilumine meu coração, inflame a minha alma com o poder do Espírito Santo, para que possamos sair daqui compreendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gostaria apenas de recapitular, meus irmãos, algumas coisas ditas semana passada sobre o livro de Atos, que foi escrito pelo evangelista Lucas,
para o mesmo destinatário, um homem chamado Teófilo, um cristão, e a gente pode pegar para nós, para cada um de nós, porque também foi escrito de forma geral para toda a igreja as verdades que estão aqui. O propósito de Atos dos Apóstolos é falar sobre a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. A gente pode resumir então todo o livro com essas palavras-chave: a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo e a expansão da igreja. Como a igreja, do meio de alguns discípulos, num período de 30 a 35 anos, ela alcança o Império Romano e ela se espraia, ela se derrama em todo o império, em todo o mundo conhecido, de uma forma direta ou indireta. Foram influenciados pelo Evangelho, influenciados pela Igreja de Cristo. Esse é o propósito. Nós vimos semana passada alguns propósitos teológicos, que era falar do triunfo da igreja, falar da maior promessa da Bíblia. A maior promessa da Bíblia é o derramamento do Espírito Santo, porque através desse derramamento do Espírito Santo é que todas as profecias do Antigo Testamento terão o seu cumprimento, onde Deus habitaria conosco. Nós seríamos templo de forma individual e de forma coletiva. Nós seríamos povo de Deus e Deus seria o nosso Deus, nosso Senhor, que nos conduziria, que nos guiaria de forma real, profunda, poderosa. Fizemos algumas aplicações práticas, especialmente sobre a necessidade que temos de viver no poder do Espírito Santo e abandonar a missão que nós temos de viver por nossos sonhos, por nossos ideais, e assumirmos os ideais do reino. Quando os apóstolos estavam pensando, dizendo a Jesus, indagando a Jesus: Jesus, qual é o tempo que tu vai restituires o reino de Israel? Porque eles imaginavam o reino de Deus de forma física, política, de forma material. Jesus explica o reino: o meu reino não é comida, o meu reino não é bebida, o meu reino não vem em visível aparência. Paulo vai explicar isso nas suas epístolas, dizendo que o reino de Deus é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Explica, conversa acerca do reino. Outro grande tema teológico de Atos dos Apóstolos é explicar, é testificar que o Cristo que foi morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. Esse era o testemunho da igreja primitiva. A igreja não acredita num Jesus que estava vivo e que está morto, mas um Cristo que foi morto, que hoje está vivo. E o maior testemunho da ressurreição não é o túmulo vazio. O túmulo vazio só mostra que o túmulo está vazio. A maior testemunha, a maior evidência da ressurreição é a aparição física de Jesus de Nazaré. E semana passada nós vimos que ele ficou 40 dias comendo, bebendo e conversando com os seus discípulos. A maior evidência da ressurreição é a aparição de Cristo. Ele viveu, ele falou aos ouvidos, ele falou aos olhos dos apóstolos, comeram com eles. Evidências físicas, os sentidos humanos após a ressurreição experimentaram. Ele venceu a morte, ele venceu o Império Romano, ele venceu a fúria dos judeus, ele é o autor da vida. Nós resumimos Atos dos Apóstolos em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Nós falamos que a missão da igreja é testificar de Jesus, é proclamar Jesus, é apontar para Cristo. E hoje então nós queremos, ainda no capítulo 1, onde fala sobre a espera do Espírito Santo. Eles estão de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles ainda estão nessa espera.
Os apóstolos, os discípulos e as mulheres ainda estão pacientemente aguardando a promessa do Pai. Esperar não é algo fácil. Sei para você, para mim é extremamente complicado esperar. É o trânsito, é a esposa se arrumar, é os filhos estarem prontos. Olha, Virgem Maria dos evangélicos pentecostais. É muita paciência. Imagina a expectativa, perdão, foi. Flecha, a palavra dita e o tempo não volta mais. Eles estão nessa expectativa do cumprimento do Espírito Santo. Mas antes, então, o texto nos fala que Judas comete suicídio, há uma vaga a ser preenchida, a escolha de Matias, algumas coisas nesse texto, e nós queremos falar um pouquinho e concluirmos e terminarmos o capítulo nessa expectativa gloriosa e maravilhosa do Espírito Santo. Vamos ler o texto então, que nós vamos reler o texto, nós já lemos, vamos dar uma explicadinha rapidamente. No verso 1, a gente aprende muita coisa aqui, muitas verdades estão inseridas nesses versículos. Eu quero que você fique com sua Bíblia aberta. No versículo de número 15, nós vemos então a continuação da missão, a partir de Pedro, um líder. Naqueles dias levantou-se Pedro. A igreja precisa de líder, a missão precisa de organização. Uma dos propósitos de Atos também é falar sobre a eclesiologia da igreja, como a igreja se organizou. A igreja é um organismo, mas ela também é uma organização organizada. Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios que na casa do Senhor tem que haver ordem e decência. É o manual de eclesiologia, de doutrina da igreja, de como a igreja organizou-se, os seus oficiais, os seus líderes, como as funções, as responsabilidades eram distribuídas. Isso é um dos grandes propósitos do livro de Atos. Falar também da doutrina da igreja, e nós passaremos aqui alguns sermões falando sobre a vida da igreja, como a comunidade dos discípulos, elas se organizavam. O verso 15 diz: naquele dia levantou-se Pedro como líder da igreja, no meio do que? Dos irmãos. A palavra irmãos é a primeira forma de tratamento em que a igreja está reunida, a primeira forma que se tratam. Isso aqui já é lindo, isso aqui já é para nós aprendermos muita coisa. Primeira maneira que a igreja está surgindo depois da ressurreição, os irmãos se reúnem para orar, para buscar o Espírito Santo. A primeira forma de tratamento é Pedro se levanta e diz: eu sou o cara que estou falando aqui, vocês são as pessoas que ouvem. Eu sou líder e vocês são os subalternos. Eu sou apóstolo, vocês são discípulos, nós somos os caras que foram chamados. Eu sou os 12 e vocês são o resto. Não é assim que eles se chamam. Eles chamam a primeira forma de tratamento, quando a igreja nasce e surge. Prestai atenção, irmãos. A palavra irmão vem do hebraico, meu igual. Nossa. A única diferença entre mim e você é que agora eu estou falando e você está ouvindo. Amanhã eu vou estar sentado, ouvindo, e você estará falando. Mas diante do Senhor, todo mundo é irmão, todo mundo é igual. Quando você diz a paz do Senhor, meu irmão, você está dizendo a paz do Senhor, meu igual. As nossas funções, você pode ser o gerente do banco, você pode ser o dono da empresa. Lá fora, os teus títulos caem quando você entra para a comunidade. Você não é a função que exerce, você não é o dinheiro que você tem no banco, você não é as calorias que você deixou na academia ou que você contraiu. Não tem nada a ver aqui, todo mundo é irmão, todo mundo é igual. Levantou-se Pedro, liderando a igreja. Aquela assembleia compunha-se de 120 pessoas. Isso aqui não está escrito de qualquer forma, por descuido.
120 pessoas era o número judaico para se constituir uma sinagoga, uma comunidade, para viver de forma autônoma, onde poderia então se reorganizar, votar, fazer as suas regras, suas leis, que organizariam então a forma e a vida de uma sinagoga. Isso está dizendo que o cristianismo, ele não é uma coisa que surge do nada. O cristianismo é uma extensão do judaísmo. O cristianismo, lá o judaísmo faz promessas da vida do Messias. O cristianismo é o cumprimento dessas promessas, de tal maneira que o cristianismo é a religião mais antiga que existe na face da terra, porque lá em Gênesis 3 foi prometido que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Bendito seja o nome do Senhor. Essa ideia, quando diz 120 estavam reunidos em uma igreja, a ideia aqui é que a igreja segue o padrão judaico de reunião, de culto. Nós trazemos a nossa forma de organização muito do judaísmo. Nós temos um arcabouço fundamentado no Antigo Testamento. Você jamais deve esquecer isso. O Antigo Testamento é para os cristãos também. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todos os sacrifícios, todos os sacerdotes, todos os eventos, todas as figuras, tudo aponta para Cristo. Os profetas profetizaram acerca de Cristo. Os eventos são eventos tipológicos, símbolos, sombras que apontam para o Salvador. São algumas coisas que a gente aprende aqui. Verso 16 diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras. O Pedro toma a palavra e diz: as Escrituras sempre se cumprem. Isso aqui é poderoso. As Escrituras não falham, as Escrituras não erram. Convinha que as Escrituras se cumprissem. A palavra do pastor pode falhar, a palavra do teu marido pode falhar, as palavras do político sempre falham, mas as palavras do Senhor se cumpre, convém, jamais falharão. Passarão os céus e as terras, mas as minhas palavras jamais passarão, disse o Senhor Jesus. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. O Espírito Santo inspirou, revelou as Escrituras. Pedro diz que jamais algum homem profetizou por vontade humana, mas eles profetizaram e falaram, movidos pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, soprada por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse livro que você tem não é um livro comum, não é um livro simples, é um livro sagrado, é um livro que contém as palavras de Deus, a revelação de Deus. E eu vou mais além, não apenas contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus, inerrante, infalível, perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Do versos 17 ao verso 18, nos dias do apóstolo Judas, que foi contado entre os apóstolos, que fez parte do ministério apostólico, faz parte da escola apostólica, mas que negou o Salvador, que sucumbiu. É outra coisa que a gente aprende aqui, versos 17 aos 18, que tanto faz se você faz a obra de Deus. O que o texto está querendo dizer é isso. Ele era um apóstolo, vocacionado, chamado, eleito, escolhido por Deus. A despeito da missão e da obra que realizava, o seu coração não era reto para Deus. Tem muita gente que realiza serviço sagrado, mas realizar o serviço sagrado não quer dizer muita coisa. Você pode estar fazendo o serviço sagrado e se perder eternamente. Quando Jesus chama os 70 discípulos, Ele envia-os em missão, Ele sopra o Espírito Santo sobre eles, e eles vão anunciando o Evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, e eles voltam felizes. Jesus, até os demônios do sujeito. Jesus olha para eles: não vos alegrais, porque os espíritos maus vos sujeitam. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Que desgraça! Ele fez parte do colégio apostólico, que realizou coisas para Deus,
mas ele não era para Deus. O mais importante não é fazer, o mais importante é ser. Deus diz: este é o meu filho amado. As bem-aventuranças diz: bem-aventurado é o humilde, bem-aventurado é o manso. A ênfase da vida cristã não está na realização naquilo que você faz, embora Atos é uma missão para nos chamar a atenção naquilo que nós realizamos. Todavia, o fazer da igreja tem que ser o fluir espontâneo e natural do que ela é. Quando a igreja é o que ela deve ser, a cidade é alcançada, o bairro é alcançado, as famílias são transformadas. Ser ou não ser, eis a questão. Quando a igreja é luz, a luz do mundo. Quando a igreja é sal, não adianta só querer representar, fazer o que o sal faz, fazer o papel da luz. Nós devemos ser luz. Que tragédia! O verso 17 e 18 nos fala. Verso 19: a notícia correu e espalhou-se por toda a cidade, toda Jerusalém. Fofoca não é uma coisa só dos nossos dias, tá bom? Judas traiu o Salvador, morreu. E vocês vão ver lá que em algumas versões ele morreu. Agora diz que ele foi precipitado e o seu corpo foi arrebentado. E as pessoas querem achar a contradição na Bíblia. Não tem contradição na Bíblia. Ele foi, se enforcou. Ele ficou alguns dias em estado de putrefação. E então o seu corpo cai e se derrama. Um evangelista, quando fala desse relato, fala sobre isso. Lucas, quando registra outra ênfase. São só ênfases diferentes. Se vocês pegarem o culto hoje e forem falar para alguém, tu vai dar ênfase, o pastor falou isso, outra pessoa vai dar outra ênfase. É ponto de vista, um só fato, pontos de vista diferentes. É por isso que você vai ver os 4 evangelhos e algumas diferenças. Não é que a Bíblia está errada, é que a mesma verdade está sendo contada por pontos de vista diferentes. Mas a Bíblia é inerrante e infalível. Bendito seja o nome do Senhor. Se precipitou, se arrebentou, espedaçou-se no meio, depois de se enforcar. Aí Pedro levanta-se, de repente a comunidade diz assim: nossa, mas ele era apóstolo, nossa, mas ele era eleito, nossa, mas ele era escolhido, por que aconteceu isso? Daí Pedro vai explicar para a igreja, para aquela comunidade, por que aconteceu isso. Olha que diz no verso de número 19: e chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo chamava Assadema, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nele habite, e tome outro seu encargo. Pedro, o líder da igreja, ele que assume o papel de falar, ele explica para os discípulos: isso aconteceu para se cumprir 2 profecias do Antigo Testamento. A primeira está em Salmo 69 e o verso 5. Salmo 69 e o verso 5, que diz assim, ó: fique deserta a sua morada e não haja nele quem habite. Judas trai Jesus por 30 moedas de prata. E não é que ele tenha comprado porque ele morreu, mas os sacerdotes, que quando Judas se arrepende, ele sente remorso, ele não chega a se arrepender, ele sente remorso, toca as 30 moedas. Os sacerdotes pegam aquelas 30 moedas que pertencem a Judas e compram então uma terra onde vai ser feito também, essa terra que foi comprada vai se tornar um cemitério, por isso que não havia habitação lá. E aqui é dito como se ele mesmo comprasse, é porque o dinheiro da traição que ele conseguiu foi comprado para esse cemitério. Os sacerdotes que compram, cumprindo o Salmo 69, verso 25, que diz que alguém trairia o Salvador, e aquele que traísse, sua habitação, sua morada ficaria deserta. E mais, no Salmo 109, abre em Salmo 109, verso 8, diz: e tome outro o seu encargo. Não adianta, não apenas fala da traição. A Bíblia diz que ele seria traído, fala o destino do traidor. E não apenas isso, as Escrituras dizem que alguém tem que assumir o lugar dele. Que coisa gloriosa isso. Verso 21, é necessário
Verso 21, diz assim, ó: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham desde todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco e da sua ressurreição. É lindo ver isso aqui, meus irmãos, um líder que conhece as Escrituras. O que fazer? Um líder cheio do Espírito Santo precisa conhecer as Escrituras Sagradas para que dirija a igreja segundo a revelação de Deus. E está escrito no livro de Salmos, está escrito em Salmo 69, está escrito no Salmo 109, está escrito em tal lugar. Nós devemos fazer isso. E é interessante que esse líder, diferente de muitos de nós, que quando nós lemos a Bíblia, pegamos a caixinha de promessa e nós queremos resolver os nossos problemas com as Escrituras Sagradas, ele lia as Escrituras com um olhar na missão. O colégio apostólico teve uma baixa. Precisamos recompor essa baixa. E o verso 22 diz assim: se torne testemunha conosco da ressurreição. Se torne testemunha conosco. Ele lê as Escrituras a partir da missão. A Bíblia nos salva do nosso egoísmo. Nós precisamos olhar as Escrituras pela revelação, buscando a vontade, o direcionamento e os desígnios do nosso Senhor. É bem diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente, meu Deus, fala comigo, daí abre lá aquela forma aleatórica, né? Quase louca, assim. Te tomei pelas mãos. Não está orando faz 3 anos. Bate na mulher. Deus está falando comigo. Não está falando contigo nada, retardado. Eis que estou contigo. Em pecado. Não, Senhor. Vai lá e ora. Destruidor está perto de ti. Não, isso aqui não deve. Aquela coisa louca, não, isso aqui não é Deus. A gente procura nossos sonhos, nossas fantasias, Pedro diz, olha, ele lê as Escrituras olhando a revelação, a vontade, os desígnios do Senhor, olhando para a missão, para a obra de Deus, na face dessa terra. Alguém precisa substituí-lo, alguém possa dar testemunho junto conosco da ressurreição de Cristo. Outra coisa que nós aprendemos nesses versículos que nós lemos: os requisitos para ser um apóstolo. Ele tinha que ser testemunha da ressurreição. Agora o calo vai ficar bem apertadinho, porque às vezes eu me preocupo com a igreja da Mário Quintana, porque tem gente que ouve o pastor no domingo, ouve o pastor na terça, mas ouve um monte de lacaio aí fora e não sabe diferenciar Léo de Creu. O cara prega um evangelho para lá, a igreja chora. O pastor vem e prega um evangelho para o outro, chora também. Não há discernimento. Eu estou seguindo o apóstolo tal, a bispa tal. Como assim? Como assim, irmãos? Segundo um censo, existe 110 mil apóstolos no Brasil, ordenados. 110 mil apóstolos. Mil 110 apóstolos ordenados. Então a gente fica assim, tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa extremamente errada. Porque quem já leu a carta de Paulo aos Efésios? Quem já leu? Não mente, por favor, não mente, pastor. Se arrependa, essa semana leia. A Bíblia diz que a função dos apóstolos era lançar os fundamentos da doutrina. Os apóstolos, eles têm autoridade para criar doutrinas, para ensinar as doutrinas, para fundamentar, para registrar, para escrever as doutrinas da igreja. Esse é o grande problema de ter apóstolo hoje. As pessoas dizem, o que o apóstolo falou é regra, é lei. Não, não e não. Quando a Bíblia diz que os apóstolos foram chamados por isso, é porque havia o ofício apostólico, o ofício, a função apostólica. E o requisito, o Pedro aqui cheio do Espírito Santo vai dizer os requisitos para o apostolado: ser
testemunha da ressurreição. Você estava no dia que Jesus ressuscitou. É as credenciais da ressurreição. Olha o que diz o texto aí. É necessário, pois, que dos homens que acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Tinha que ser um homem que conheceu Jesus desde o batismo. E aqui Paulo não se enquadra nesse apostolado. Esse apostolado é para fazer parte do colégio dos 12. Paulo entra numa outra categoria que eu vou falar para vocês. Aqui são os oficiais, o ofício do apostolado. Existe o dom do apostolado, é uma coisa. Agora o ofício do apostolado não existe mais. O dom existe, mas não o apostolado de ofício. Porque a palavra apostolado pode ser enviado. O ofício é aquele enviado diretamente de Jesus. O dom são homens que foram capacitados para serem enviados como apóstolos e enviados da igreja. É diferente. Tinha que ter andado com Jesus, visto a ressurreição, aprendido, sendo testemunha da ressurreição de Cristo. Então puseram José, chamado Barsabás, e esse cara tinha um apelido legal, né? Justo. Já pensou? O cara é conhecido como Justo. Piedoso, Máximos, o piedoso. Cara, que chamado Justo. E Matias. Comunidade Justo e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações. Disseram: Tu, Senhor, que conhece a vida, o íntimo, o interior dos homens. Revela-nos qual destes dois tem escolhido. Quem tem escolhido? Quem escolheu Matias? Quem escolheu Matias? Deus. Um apóstolo tem que ser escolhido por Deus. Deus de forma soberana. E aqui tem uma coisa que não se faz mais. Eles lançavam sortes aqui. E orando lançaram sortes. A Bíblia não diz como se lançava sorte. Se era para o ímpar, se era dado. Há muita teoria do urim, do tubim. Só que hoje nós não precisamos lançar sorte. Porque hoje nós temos o Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, que é o guia da igreja. E por que a gente hoje não aceita a sorte? Porque Atos é um livro descritivo. Eu não falei isso semana passada, mas eu vou falar hoje. Atos é um livro histórico, assim como os livros do Antigo Testamento estavam registrando a história de Deus na criação, os movimentos de Deus na criação. Lucas tem isso em mente. Eu vou registrar a história dos atos de Deus, os atos do Espírito Santo. O primeiro evangelho é os atos, é tudo aquilo que Jesus começou a fazer. Atos é tudo aquilo que Jesus continua a fazer. Lá no seu ministério terreno, aqui no seu ministério glorificado, o que Jesus faz através do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja. Então Atos é um livro descritivo, um livro histórico, só está descrevendo, não é um livro normativo, não está dizendo que o que está acontecendo aqui tem que se repetir, não, está só apenas constatando o que disse, constatando o que foi, fatos. A Bíblia, eu acho lindo isso. A fé é um ato. A fé é um ato, o ato de crer. A fé é um ato, mas a fé também é um fato histórico. No tempo e no espaço, o Senhor Jesus visitou a este mundo. Bendito seja o nome do Senhor. A fé é um ato, mas a fé também é um fato. E Lucas está registrando esses fatos de forma narrativa. Tem coisas que não tem que se reproduzir. Há ensinos e verdades que é normativos aqui. Mas há muita coisa que é apenas fato que aconteceu e que não se repete. Segura nos bancos e eu vou falar o que eu vou falar. O batismo com o Espírito Santo, da forma que foi, não se repete, jamais. Porque está escrito: viu-se sobre cada um, fogo sobre cada um. Quem aqui já viu fogo na cabeça das pessoas quando se fala em línguas? As pessoas falam em línguas.
Isso se repete, porque lá no livro de Atos, quando o evangelho vem, as línguas acontecem, mas o que aconteceu lá no cenáculo, de ver línguas de fogo, a Bíblia diz que eles viram, bendito seja o nome do Senhor, eles viram, não é? Aí tem anjo aqui pela fé, que nem esse monte de gente que vive por sentimentalismo barato. Aí tem anjo aqui pela fé. Quando a Bíblia diz que os anjos visitavam Israel, eram os anjos mesmos. E se o pessoal era meio devagar, eles pegavam pelas mãos e arrastavam lá da cidade. Bendito seja o nome do Senhor. A fé é subjetiva? É, mas a fé é objetiva, é concreta, é real, é histórica. Bendito seja o nome do Senhor. É uma fantasia, não é uma loucura. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu só sou crente por causa dessas coisas. Toda religião é uma fantasia, é uma criação humana. Mas o evangelho e o cristianismo é Deus se fazendo carne, suor, vida, sangue. Bendito seja o nome do Senhor. O verbo se faz carne e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade. Batismo com o Espírito Santo, outra coisa que não se repete. Ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade. Aos 18 eu recebi variedade de línguas. E eu não lembro de som nenhum, eu não lembro de fogo nenhum. E eu gostaria de que alguém, se viu fogo e som, pode levar. Eu vi, pastor. Se repete, foi algo singular. As línguas continuam acontecendo na vida da igreja. Tem coisas que eu não tenho medo de falar que algumas coisas cessaram. Por exemplo, você vende a tua casa e dá para os pastores? Isso ninguém quer, né? Os caras querem o místico. Não, isso aqui tem que concluir. Então, se Atos é normativo, é regra, então começa a vender as casas e trazer para a igreja. Não, aquilo aí só narrou um fato. Foi a estratégia que o Espírito deu lá naquele tempo. Nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo para essa época, para esse tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Há princípios em Atos inamovíveis, mas tem coisas que não vão acontecer. Coisa que foi para aquela época. A cura acontece hoje, língua acontece hoje, interpretação de língua, os dons estão em evidência, mas tem algumas coisas que está narrada que não acontece mais. Acabou. O que a igreja tem que aprender é buscar o poder do alto. Senhor, nós estamos aqui. Eu sei que tem coisas que era para aquela igreja específica que Deus usou, para a igreja da Ásia, para a igreja de Jerusalém, para a igreja de Antioquia. Tem coisas específicas. Pai, nós estamos na Mário Quintana, é 2019, os desafios são outros. Ó Senhor, a mentalidade mudou, mas Teu Espírito continua sendo o Senhor da igreja. Nós precisamos da Tua orientação. Esse é o princípio. Não podemos fazer a obra de Deus na força da carne, dos pensamentos. E também não temos que plagiar aquilo que Deus fez em outras igrejas. Nós temos que cair de boca em terra e pedir ao Senhor: Deus, guia a liderança da igreja, guia os membresias da igreja, guia-nos em tudo que fizermos na Tua obra, bondoso Salvador. Meus irmãos, e lançaram sorte, e vindo a sorte recair sobre Matias, e Matias então substituiu Judas. Eu encerro. Vou acabar 9h15 hoje. Eu comecei mais cedo. A gente vai servir ao Senhor com as ofertas e os dízimos, e nós vamos ceiar e vamos cantar e vamos celebrar o Senhor. Lições práticas para nós aqui essa noite sobre esses textos. Eu já expliquei versículo por versículo. Eu já falei, eu relembrei vocês teologicamente. E agora, pastor, e aí? Para a nossa vida, e aí? E agora, primeira lição prática: a oração precede a ação. 1, 2, 3. Eu deixei vocês no verso 14 semana passada e quase não li. Voltaram ali no verso 14. Todos estavam perseverantes no ânimo e oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, com a irmã, com os irmãos deles, buscando o Senhor. A oração precede a ação. Martinho Lutero dizia assim: eu não faço nada sem orar. E quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais eu oro. As pessoas iam para casa, da frente da casa de Martinho Lutero, esperando ele para fazer as coisas. Opa, obrigado. Esperando Martinho Lutero. 4 horas ele não vinha.
Ele disse: o que houve, Lutero? Tem um monte de coisa para fazer. É por isso mesmo. Quando é que nós vamos voltar a entender essas coisas? Nós somos invertidos. Pastor, não deu para orar hoje, eu tinha um monte de coisa para fazer. Lutero também dizia: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. A oração precede a ação. Nós precisamos orar para o que fazer, como fazer, quando fazer, pedindo direção, a capacitação. Deus nos mostra quem é Matias, é José. Nós precisamos da tua capacidade, do teu poder, nos dirige. A oração nos salva do egoísmo. De nós olharmos para nós mesmos, eles oram, e o centro da oração desses homens é a missão. Eles oram pedindo a Deus: Deus, a tua obra precisa ser preenchida. Com o que é que tu preenche a tua oração, meu irmão? É você e a sanguessuga: me dá. Vem a mim, o teu reino, vem a mim, o teu reino. É só para mim. Esses homens oravam, e o centro da oração da igreja primitiva era a fama, o nome, o testemunho de Jesus de Nazaré. Tem gente que só sabe chorar as pitangas para os céus. Não sabe o que é orar: Deus abençoa o pastor da igreja, abençoa a liderança da igreja, abençoa a missão da igreja, abençoa os meus irmãos, abençoa o novo convertido. Ele está cheio de dúvida. O novo convertido é um problema, gente. Se não tiver as pessoas certas para orientar, ele fica louco, porque a religião é cheia de neurose. Se nós não tivermos discernimento do Espírito para ensinar o Evangelho, as pessoas se perdem numa loucura religiosa. O centro da oração, isso nos salva de nós mesmos. A oração nos salva também da ansiedade, da preocupação. A gente confia no Senhor, lançando sobre Ele as vossas orações, vossas petições. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, porque Ele tem cuidado de vós. A oração nos salva de nós mesmos, do egoísmo, quando a gente entende que a oração serve para servir o reino de Deus. É por isso que Jesus ensina: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade em nossos corações. Você está disposto a orar mais assim: Deus, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não deseja, faça-se a tua vontade em minha vida. Oração cheia do Espírito Santo. Oração comunitária, oração com a igreja. Eles se reuniram tem oração individual, tem oração particular, mas eles oravam como igreja. É um mandamento orar no culto coletivo. Se você despreza o culto de oração e destino da igreja, você está em pecado. Desculpa se você vai gostar ou ficar de cara feia. É pecado negligenciar os momentos de encontro da igreja coletivamente orando. Culto de terça-feira é culto de oração. Conhecido como uma geração que não ora, gentes fracos, anêmicos. O pecado conduz para lá e para cá, são esbofeteados pela natureza da carne, pelas tentações. Por quê? Nós não colocamos Deus como prioridade. Lutero dizia que a oração é a melhor forma de nós cumprirmos o primeiro mandamento: amar o Senhor de todo o coração. Quando nós priorizamos a Deus em oração, nós estamos dizendo: Deus, nós temos sede, nós temos fome, nós queremos comunhão contigo. João Calvino diz que a oração é o maior ato de fé, a maior expressão de fé. Crentes que não oram são crentes que são autossuficientes. Eles confiam em si mesmos, acham que podem, acham que sabem. Mas crentes verdadeiros são crentes marcados por comunhão ao Senhor, dizendo: Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei ser a mulher que o meu marido precisa, eu não sei a mãe que meus filhos precisam, eu não sei ser o homem que a minha esposa precisa. Pai, eu não sei ser o filho, ser o pai que meus filhos merecem. Me ajuda, eu sou um caco, eu sou fraco, eu me humilho. Então acontece que não diz Tiago: humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, para que o seu tempo Deus vos exalte. Porque Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Deus resiste os soberbos. Não orar é orgulho. Tem gente podre nos bancos da igreja, podres de vaidades, podres de orgulhos, cheios de si mesmo.
Como é que eu sei? Não há mais lágrima nos olhos da igreja. A igreja se tornou arrogante no século 21. Ela levanta-se e ordena, declara, exige de Deus. Pai, Jesus ora de forma tão humilde: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Segunda questão prática dessa noite que eu gostaria de expor para vocês: as Escrituras, o Espírito Santo e as Escrituras estão casadas. Há um casamento entre o Espírito Santo e as Escrituras. Verso 16 diz: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente. Olha aqui para mim, coral. Olha aqui para mim, igreja. Convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo falou nas Escrituras. Ora, mas era Davi que estava compondo os salmos. O homem era Davi, mas era Davi cheio do Espírito Santo. Quem despreza a pregação, despreza o Espírito Santo. Quem despreza a leitura, o estudo da palavra do Senhor, despreza o Senhor da palavra, o Deus da palavra. Que loucura isso aqui, meus irmãos. Poderia ficar um dia falando sobre isso. As Escrituras é unidas ao Espírito Santo. A Escritura é a coisa mais perfeita da face dessa terra, infalível, inerrante, inspirada, plena, plenamente inspirada, plena, verbos, plural, tudo é divinamente inspirado. I, J, tio, acentuação, tudo é divinamente inspirado. A coisa mais perfeita na face dessa terra é esse exemplar da Escritura Sagrada que você tem em mão. Pedro levanta-se para guiar a igreja. E Pedro não guia a igreja conforme a sua sabedoria, vontade e caprichos. Ele guia pelas Escrituras Sagradas. Convinha que se cumprisse o que o Espírito Santo falou nas Escrituras Sagradas. As Escrituras sempre se cumprem. As Escrituras não levam, as Escrituras nos levam à missão, ao propósito de Deus. As Escrituras. Os pastores, os mestres que guiam a igreja devem guiar a igreja pelas Escrituras. Os pastores e os mestres não podem guiar a igreja pela sua própria mente, sua própria vontade. Não podem ensinar o povo de Deus por suas elucubrações, pelas suas fantasias que criam nas suas mentes carnais, pelas suas loucuras. A autoridade dos pastores é a autoridade das Escrituras. A autoridade dos pastores está baseada na autoridade das Escrituras. Você não está obrigado a ouvir um homem que não escuta, que não se submete à palavra de Deus. Pode falar bem, pode ser bonitinho, mas toda a doutrina que não cabe na boca de Jesus e dos apóstolos nesse santo livro, a igreja não é obrigada a acatar. Poderia ter falado mais, mas eu vou acabar hoje por aqui. E eu gostaria apenas de falar para vocês que todos pecam. Todos pecam. Pedro está falando. Ele negou Jesus, traiu Jesus. Ele está falando acerca de Judas. Judas traiu Jesus. Qual a diferença? Os dois são traidor. Um está cheio do Espírito Santo e o outro está morto. Que Pedro levou seus pecados a Jesus. Judas já achou que era um lobo solitário. Eu vivo conforme eu quero. Não confesso o pecado, não preciso da igreja, não preciso de orar coletivamente, não preciso. O pastor fez uma nova série de sermão, eu desprezo o culto, desprezo a pregação, por qualquer coisa, por qualquer motivo. E o texto diz: e Judas seguiu o seu próprio caminho. Tem muita gente fazendo o seu próprio caminho. O pastor quase implora: cara, vem para a igreja. Daí porque, pastor, eu estou fraco, não sei nem como. Eu sei. Você começou a desprezar a ceia, desprezou os irmãos, desprezou o relacionamento entre os irmãos. Deus é uma experiência comunitária. Pai nosso que está nos céus. Só que Judas, ele tentou viver sozinho. Rambo, né? Rambo contra o exército todo. Você precisa de irmãos. Você precisa de líder. Você precisa de homens que te orientem as Escrituras Sagradas.
Aos pais que estão aqui, vocês precisam fazer culto doméstico, ensinar a palavra do Senhor às vossas mulheres e filhos. Vocês precisam. Quando você despreza essa responsabilidade, você está desprezando a revelação do Senhor e os desígnios do Senhor. Vamos estar em pé, vamos orar ao Senhor. 9:25. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando você lê a Bíblia, você lê buscando a mente do autor ou você coloca as suas fantasias nela? Você ora, você busca o Senhor. Quem é o centro da oração? É a missão, é a vontade, é o reino, faça a tua vontade? Ou sua oração é preenchida só por teus desígnios, sonhos e fantasias? Assim nós terminamos o capítulo 1. Aqui ó, a vaga de Matias foi completa. Mas tem uma vaga que ainda não foi. Qual é a vaga que não foi completa? Uma vaga foi completa, de Matias. Mas a vaga de Cristo ainda está em aberto. Capítulo 2, o Consolador chega. A promessa vai ser concluída. Bendito seja o nome do Senhor. Nós terminamos o capítulo 1, concluindo a vaga de Judas. Mas a vaga de Jesus ainda está em aberto. Eles estão no momento de espera. Eles estão orando. E semana que vem nós vamos falar sobre esse derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. E ele veio para nunca mais ir embora. Entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo, Deus nos deu responsabilidade. E mais do que responsabilidade, capacidade para sermos testemunha. Nós estamos em missão. Precisamos ser evangelistas intencionais. Precisamos testemunha de Cristo.